Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo destacando hoje a Tombense, adversário do Sport nesta quarta-feira, a estreia do Leão na Copa do Brasil, edição 2019. Vamos ver se o Sport dessa vez consegue uma Copa do Brasil rentável, lucrativa para os seus cofres, tendo em vista a situação financeira do clube e tendo em vista o atual formato da competição. Não há uma equipe hoje que dispute uma Série B do Campeonato Brasileiro, Série C, até mesmo alguns clubes da Série A que não vislumbrem a parte financeira quando disputa essa competição. Cotas interessantes, a cada avanço de fase isso aí vai aumentando e vai consequentemente atraindo os clubes à disputa desse torneio. Há aqueles que irão abandonar normalmente numa competição de mata-mata, isso aí corriqueiramente acontecerá, mas o quanto mais avançar melhor. Você vai lucrando, você vai enchendo os seus cofres e consequentemente vai pagando as dívidas, as parcelas e tudo aquilo que envolve, que faz o futebol caminhar. Antes de mais nada, convidar o torcedor rubro-negro a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Se inscreva no nosso canal, ativando aí o sino das notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo e também dando like nos nossos vídeos para que o YouTube recomende para outros rubro-negros que ainda não conhecem o nosso trabalho. Também acessar nossas redes sociais, facebook.com/site Eu Pratico Esporte, no Instagram o @eupraticoesporteoficial e no Twitter o @eupraticoesporte. Também o nosso site, o www.eupraticoesporte.com.br. Sobre a equipe da Tombense, adversária do Sport nesta quarta-feira, é uma equipe que até então disputou 6 partidas no Campeonato Mineiro. Até então não disputou outro tipo de competição a não ser a competição estadual. Uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Inclusive as 2 derrotas em sequência nesses 2 últimos jogos da equipe da Tombense. Um jogo contra o América Mineiro, a derrota em casa por 2-1, e no último fim de semana a derrota para o Boa Esporte jogando em Varginha, derrota por 1-0. E é nesse jogo que vamos comentar um pouco mais a respeito de algumas decisões, a respeito do técnico Ricardo Drubski, que inclusive foi até um dos relatos meus através do Twitter, de que vai ter aí um confronto, pai e filho, Tombense Sport, só para elucidar para o torcedor. O Ricardo Drubski, técnico da Tombense, é pai do Lucas Drubski, executivo de futebol atual do Sport. Então uma disputa dentro de casa, e vai ser interessante. O torcedor rubro-negro, claro, espera que o filho se saia vencedor nesse confronto, nesse duelo pela primeira fase da Copa do Brasil. Sobre essa Tombense, começou até bem o Campeonato Mineiro, na segunda rodada inclusive teve uma vitória frente ao Atlético Mineiro, mas um Atlético Mineiro totalmente desfalcado, um Atlético que não estava com as suas principais peças. A Tombense não tinha nada a ver com isso, acabou vencendo por 1-0. O empate reinou, foi um dos resultados que mais apareceram na lista da equipe da Tombense na temporada. Empate com a URT, empate com o Tupi e empate com a equipe do Tupinambás. Foram 3 empates no Mineiro. E 4 gols marcados. A gente pode citar que é uma equipe que, mesmo em meio a tantos jogos, no início de uma temporada, marcou apenas 4 gols. 2 gols marcados pelo Cássio Ortega, por enquanto aí o artilheiro da equipe na temporada. Um gol marcado pelo experiente Juan e um gol marcado pelo ponta Edson. Esses jogadores ofensivos, que estão ali, e a defesa até então não marcou gols, outro ponto a ser observado, mas a característica da equipe é uma equipe que marca poucos gols, se levarmos em conta o Sport, se levarmos em conta outras equipes do interior de Pernambuco, do interior do próprio de Minas Gerais. A gente percebe que a Tombense tem um ataque, digamos, não tão produtivo em relação aos seus concorrentes. Sobre essa equipe, a formação titular da Tombense para esses jogos, o que dá para observar é que o técnico Ricardo Drubski, ele repetiu bastante o seu sistema defensivo, o meio de campo, os 2 pontas, tanto o Cássio Ortega pela direita como o Edson pela esquerda, o Denilson como centroavante,
a dupla de volantes, né, o Rodrigo, aquele mesmo ex-Sport que veio de empréstimo do Palmeiras à época, e o Lucas Chapecó. Então ele tem uma equipe base, provavelmente, para esse jogo desta quarta-feira. Dificilmente terá alterações. Mas o erro que o Ricardo cometeu, na minha opinião, em relação à partida passada da Tombense, foi justamente atuar com alguns dos titulares, né, num jogo às 10h30 da manhã, onde a gente sabe que o desgaste físico é bem maior. A gente sabe que o calor atrapalha bastante e que, se colocarmos aí na balança o horário da partida, né, o final dela chega aí onde o sol está chegando no seu pico, né, no seu auge. Então isso atrapalha totalmente o desempenho dos atletas. E foi até relato do Juan, experiente Juan, 37 anos, passagens pelo Flamengo, pelo Coritiba, jogador que, né, dispensa comentários, começou a sua carreira como lateral esquerdo, hoje está com uma função mais centralizada, uma função de meia, e ele acabou falando que não dá mais para aceitar jogos, né, no Campeonato Mineiro, principalmente as partidas da Tombense, às 11 da manhã, às 10h30 da manhã, porque é desumano pelo calor que está se fazendo. E até foi elucidando o erro para o torcedor, o técnico Ricardo Drubski atuou com um atleta que já não é mais nenhum garoto, já não está surgindo para o futebol, aos 37 anos, 90 minutos num horário como esse. Às vésperas do jogo mais importante desse primeiro semestre, sem dúvida alguma, até porque a Tombense não tem outra competição, além do Mineiro, só a Copa do Brasil, então a Copa do Brasil seria bem mais valorizada. Não que o Sport não tenha atuado com alguns titulares no fim de semana, atuou também, mas deu para perceber que esse erro aí pode custar caro, até mesmo pelo desempenho do jogador e o tempo de recuperação. Tivemos uma partida no domingo pela manhã, segunda provavelmente o regenerativo, um treinamento na terça-feira e quarta-feira dia de jogo. Então, assim, um prazo para um atleta se recuperar, ele foi, digamos que, encurtado, e o jogador agora fica à mercê dessa partida importantíssima, onde o nível, né, de exigência vai ser bem maior, e a equipe do Sport vai, claro, né, vai para cima. A Tombense também vai para cima, porque só a vitória interessa, mas a gente sabe que do outro lado vai ter um adversário bem mais qualificado. O Sport tem aí suas virtudes, suas qualidades, tem seus defeitos também, mas vem mostrando bem mais qualidades do que defeitos, e vai ser difícil para a Tombense nesse confronto inicial. Então, sobre a equipe titular da Tombense, né, o que eu pude observar dessa formatação do Ricardo Drubski, é que ele pode atuar com Felipe Garcia no gol, aquele mesmo Felipe Garcia que atuou pelo Náutico, pelo Santos, aquele goleiro. Do lado direito, o David, a zaga Lincoln Silva e Reinaldo, e o Bruninho no lado esquerdo. Esse sistema defensivo dificilmente se alterou ao longo das partidas. Foi o mesmo sistema defensivo na maioria dos jogos do Campeonato Mineiro. Tivemos nesse entremeio aí apenas uma alteração, né? A entrada do Bruno Ferreira em um dos jogos, na quarta rodada, lateral direito, por conta da suspensão do David. Mas fora isso, ele manteve o sistema defensivo até mesmo na partida deste fim de semana, né? Do último fim de semana aí, a derrota contra o Boa Esporte. Então, sistema defensivo, no meio, Rodrigo, Lucas Chapecó e Juan. Lá na frente, Cássio Ortega pela direita, Edson na esquerda e Denilson centralizado. É o mesmo esquema do Sport, 4-3-3, 4-2-3-1, como prefiram, tendo o Juan centralizado. É um cara que não vai se preocupar tanto com a recomposição. Em certos momentos vai encostar lá no Denilson, quando a Tombense estiver sem a bola. E isso, pelo menos pelos prognósticos, vai ser aí um dos grandes, né, digamos, pontos da partida, porque o Sport... Espera-se que o Sport tenha mais posse de bola, mesmo atuando fora de casa. E a Tombense vai ter essa postura num 4-4-2. Cássio Ortega pela direita e Edson pela esquerda, recompondo na segunda linha. O Denilson adiantando com o Juan, até mesmo para, quem sabe, uma puxada de contra-ataque pelos lados, a retenção de bola, um cara mais experiente, a qualidade no passe. Então, eu acredito que a Tombense vai vir dessa forma para enfrentar a equipe rubro-negra. Recapitulando a escalação: Felipe Garcia, David, Lincoln Silva, Reinaldo e Bruninho, Rodrigo, Lucas Chapecó e Juan, Edson, Denilson e o Cássio Ortega, que é um dos principais nomes, se não o principal nome nesse início de temporada. 2 gols marcados, 50% dos gols da Tombense na temporada 2019. Então é isso, espero que tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, ativando aí o sino das notificações,
e dando like nos nossos vídeos. Tombense e Sport se enfrentam às 20h30, horário do Recife, nesta quarta-feira. O jogo acontece no estádio Antônio Guimarães de Almeida, o Almeidão, na cidade de Tombos, que fica aí a 5 km, né, de divisa com o Rio de Janeiro. Por isso a viagem do Sport para o Rio de Janeiro, né, e o Sport vai para a cidade de Pedra Dourada, né, onde tem aí a facilidade de comportar os jogadores com estrutura de hotel e tudo mais. E em seguida, né, o Sport segue para Tombos, né, a cidade, claro, que vai receber essa partida, né, e logo aí em seguida o Sport tem toda a logística para retornar à capital pernambucana. E aí sim a gente já trata do clássico, mas primeiramente esse jogo contra a Tombense, importantíssimo pelas cotas, pelo Sport chegar na segunda fase da competição, né, e tentar aí voos maiores, diferentemente do que aconteceu na temporada 2018. Forte abraço a todos, retornamos a qualquer momento com mais um vídeo aqui no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Até lá!